Henry James é um escritor sui generis, a meio caminho entre o realismo do final do século XIX e o modernismo do início do século XX. Nasceu em berço de ouro. Seu irmão William James, além de pioneiro da psicologia nos Estados Unidos, criou uma escola filosófica quintessencialmente americana. Você já deve ter ouvido falar, o pragmatismo. Henry foi um expatriado por quase toda a vida adulta, vivendo um ano em Paris e depois o resto da vida em Londres, onde se enturmou com a elite intelectual. Nunca se casou. Um ano antes de morrer, naturalizou-se britânico. Henry é o criador de um clássico da literatura de fantasmas, que qualquer aficionado do terror adora, A Volta do Parafuso. Uma das obras mais adaptadas da história da literatura. Virou balé, virou ópera, virou peça teatral na Broadway, ganhou várias versões no cinema, uma delas chamada Os Inocentes. Virou até série da Netflix. O sucesso de A Volta do Parafuso no cinema nos leva a uma reflexão sobre a relação entre a sétima arte e a literatura. O cinema, em certo sentido, é a salvação da literatura. Ao extrair da obra literária a sua essência, trama, personagens, diálogos, drama, ambiência, permite que a literatura rompa os limites de um público mais letrado, mais intelectualizado e chegue ao grande público. Você se emociona com o drama de Romeu e Julieta sem ter que quebrar a cabeça com cada expressão e cada trocadilho e cada alusão e cada metáfora de um inglês 4 séculos distante do contemporâneo. Você se emociona com o amor de Svan, sem ter que desbastar as frases intermináveis e divagantes da escrita do Proust. E você curte as aparições dos fantasmas de A Volta do Parafuso, sem ter que quebrar a cabeça com o texto às vezes enrolado do James. Por exemplo, "It's sufficiently stuck out that, by tacit little tricks in which even more than myself he carried out the care for my dignity, I had to appeal to him to let me off, straining to meet him on the ground of his true capacity." Ufa! Eu não sou o único a achar a prosa do James um tanto enrolada. Sam Jorgenson, em I Can't Bear Henry James, que achei na internet, diz que, wading through his books seems to me to be the literary equivalent of wearing a very stiff and uncomfortable shirt simply in order to attend an endless speech given by a dull and pompous old headmaster. Gostaram do meu inglês? Um outro artigo intitulado Henry James, Worst Writer Ever, Henry James, o pior escritor de todos os tempos, no blog Scariet, diz: "Poor Henry James, he took so long to say something, and when he finally said it, there was nothing there." A Volta do Parafuso também é uma das obras literárias que mais geraram interpretações acadêmicas e da crítica literária, devido à sua suposta ambiguidade. Segundo os entendidos, não fica claro se os fantasmas existem mesmo ou são criações da cabeça doentia da governanta.
uma ambiguidade comparável à do Dom Casmurro, do nosso querido Machado de Assis, em que não se sabe se o adultério ocorreu mesmo ou é obra da cabeça ciumenta do Bentinho. Você deve ter lido. Eu, que sou uma pessoa objetiva, nunca tive dúvida de que o autor deixa bem claro que Capitu cometeu, sim, a traição. Para mim, achar ambiguidade no texto claríssimo do Machado é procurar chifre em cabeça de cavalo. No caso de Henry James, minha opinião é a mesma. Primeiro, temos que levar em conta a época em que foi publicada a história, 1898, em plena era vitoriana, quando as pessoas, num mundo pré-eletricidade, vivendo em ambientes mal iluminados por velas e lamparinas, acreditavam, sim, em fantasmas. O que aconteceu é que, logo no início do século XX, a onda avassaladora do freudianismo, querendo interpretar tudo, até a historinha inocente da Chapeuzinho Vermelho, à luz da repressão sexual. Então, o freudianismo, dizia eu, caiu como uma luva para a protagonista da história do James. E aí inventaram de dizer que a governanta era mentalmente perturbada por ser sexualmente reprimida. Para mim, é botar chifre em cabeça do cavalo. Existem várias provas de que se trata de uma história de fantasmas e não de delírio psiquiátrico. Em primeiro lugar, em seus notebooks, que são suas anotações, depois reunidas em livro, James indica que, ao escrever a obra, teria se inspirado em uma história real, contada pelo arcebispo de Canterbury. Além disso, James escreveu outras histórias de fantasmas que não dependiam da imaginação do narrador, por exemplo, Owen Wingrave. Mas a prova mais clara de que é uma história de fantasmas e não um delírio é o diálogo que ocorre na narrativa de moldura, que abre o livro e que é omitida nas versões para o cinema. Antes preciso explicar o que é uma narrativa de moldura. É uma historinha que, à semelhança da moldura de um quadro, enquadra a história principal do livro. O exemplo clássico, que todo mundo conhece, você também, são As Mil e Uma Noites, onde a narrativa de moldura é a história do sultão que matava uma mulher por noite até deparar com Scheherazade e se encantar. A Volta do Parafuso começa com um prólogo, onde um grupo de pessoas reunidas em torno da lareira, na véspera do Natal, comenta um caso tenebroso de uma aparição que surgiu para uma criança. An appearance of a dreadful kind to a little boy sleeping in the room with his mother and waking her up in the terror of it. Um dos participantes daquela roda de conversa, o Douglas, diz que conhece uma história ainda pior, que, em vez de uma só criança, envolve duas. É aí que entra a expressão turn of the screw, volta do parafuso, que dá título ao livro e que voltará a aparecer mais para o final. Diz Douglas que nobody but me till now has ever heard. It's quite too horrible. It's beyond everything. Nothing at all that I know touches it. Em português, ninguém até então ouviu essa história, é horrível demais. Supera todas as outras. Nada que eu conheço se compara a ela. Se fosse uma mera história de alucinação e não de fantasmas reais, o Douglas não faria essa onda toda. Concordam? Outra prova de que os fantasmas são reais é que, quando a governanta descreve para Mrs. Grus as características de uma aparição masculina, esta, a Mrs. Grus, reconhece tratar-se do ex-empregado Peter Quint, falecido. Se aquela aparição fosse puro delírio, não corresponderia a uma pessoa real que a babá nunca conheceu.
No filme de 1951, cujo roteiro foi reescrito por Truman Capote para se adaptar ao enfoque psicológico adotado pelo diretor, ela, a governanta, vê uma fotografia de Quint no sótão, mas esta cena não existe no livro. Tem um trecho no início do capítulo 8 do livro que reforça o que estou dizendo. How, if I had made it up, I came to be able to give of each of the persons appearing to me a picture disclosing to the last detail their special marks. Li o texto no original em inglês, mas cotejei com duas traduções. A tradução de Paulo Henriques Brito para a Companhia das Letras é mais fiel à estrutura do inglês. A de Guilherme da Silva Braga para a editora LIPM é mais livre, na tentativa de deixar o texto mais claro. Na nota do tradutor, ele aborda as dificuldades do texto. Abre aspas. Uma obra de sintaxe rebuscada, que por vezes beira o barroco. Mas as duas traduções são boas de ler. E os tradutores estão de parabéns por terem enfrentado um texto tão difícil. Embora o título original seja The Turn of the Screw, a volta do parafuso, algumas traduções, que você deve já ter visto em língua portuguesa, optaram por acrescentar um outra, a outra volta do parafuso, para que não fique a impressão de que se trate do verbo voltar, como em A Volta do Boêmio. Algumas pessoas compram A Outra Volta do Parafuso achando que é uma continuação de A Volta do Parafuso e quebram a cara ao constatarem que se trata do mesmo livro. Segundo o dicionário Oxford, a turn of the screw é an additional degree of pressure or hardship added to a situation that is already extremely difficult to bear. Um grau adicional de pressão ou dificuldade acrescentado a uma situação que já é extremamente difícil de suportar. Se você gostou, dê seu like. Se não gostou, deixe seu comentário explicando. E veja meus outros vídeos sobre obras literárias neste canal. Tenho também vídeos sobre o Rio de Janeiro e São Paulo. Tchau! Tchau!